Me mata ou me deixa ficar, seu Bento, mas de volta para lá eu não vou. Ela disse isso encolhida atrás de um fardo de palha, com vestido de noiva rasgado e os pés ensanguentados. E o que o fazendeiro mais fechado de toda a vila de São Roque do Vento fez com ela, meu amigo, minha amiga, vai te deixar de boca aberta até o fim. Você já imaginou fugir da sua própria festa de noivado, atravessar a caatinga no escuro, guiada apenas pela lua e pelo desespero, e ir parar no celeiro de um estranho que mal sorria? Pois foi exatamente isso que aconteceu no interior do Piauí, no ano de 1907, quando a palavra do pai valia mais do que a vontade da filha, e o destino de uma mulher jovem era decidido entre homens ao redor de uma mesa de negócios. E o que aconteceu no final dessa história deixou toda a vila de queixo caído. Um acontecimento que ninguém imaginava. Uma verdade escondida em papéis amarelados que mudou a vida de duas pessoas, marcadas pela solidão e pela dor. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela noite no celeiro velho mudou para sempre o rumo de dois destinos tão machucados. Prepare o coração. Romance, coragem, traição e um desfecho que vai te fazer acreditar que o amor mais verdadeiro é aquele que nasce justamente quando a gente menos espera. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. Já se inscreva no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. O sertão do Piauí, em 1907, não era lugar para fraqueza. Era terra de gente de ferro, de mandacaru e poeira vermelha, de sol que castigava as costas dos homens desde o romper da aurora até o momento em que se deitava preguiçoso atrás das serras cor de ferrugem. Era uma terra de silêncios carregados e de palavras que pesavam como pedra, onde a reputação de um homem valia mais do que sua própria alma, e a honra de uma mulher era propriedade da família, não dela mesma. E foi nessa terra dura e bela, nessa mistura de seca e de fé, que começou a história que eu vou te contar hoje. Benedito Correia das Neves tinha 31 anos e a fama de ser o homem mais fechado de toda a vila de São Roque do Vento. A cidade o chamava de o Viúvo da Pedra Firme, em referência à sua fazenda e ao silêncio espesso que o envolvia desde que a vida lhe cobrou um preço que nenhum homem deveria pagar. Ele era alto, de ombros que pareciam suportar o peso do mundo. E as mãos, meu amigo, as mãos dele contavam a história de cada ano vivido. Eram mãos calejadas de tanto arar a terra seca, mãos que sabiam segurar uma enxada com a mesma firmeza com que seguravam um bezerro bravejante na hora do parto difícil. O rosto de Bento era o de um homem que havia sido bonito moço e que agora trazia uma beleza mais severa, esculpida pelos anos e pela perda. A barba escura e cerrada cobria um maxilar quadrado e os olhos, negros como azeviche, raramente se abriam em sorriso. Quando falava, falava pouco. Quando ouvia, ouvia tudo. Era o tipo de homem que os mais velhos da vila chamavam de homem de palavra e que as mulheres mais novas olhavam de longe com uma mistura de fascínio e de respeito que nem elas mesmas sabiam explicar direito. A vila de São Roque do Vento o via como pedra. Diziam que desde que Inês morreu, Bento Neves se fechou como porta de celeiro no meio da chuva, com força, com barulho e sem intenção de abrir tão cedo. Mas poucos sabiam da verdade que aquele homem carregava por dentro. Poucos sabiam que Bento, na surdina do rancho velho às 3 da madrugada, quando os grilos cantavam e o vento assobiava pelas frestas da janela, às vezes ficava parado na soleira do quarto onde Inês dormiu pela última vez, sem entrar, sem conseguir virar as costas, apenas existindo naquele limiar entre o passado e um presente que ainda não havia aprendido a habitar. Inês havia morrido de febre 3 anos antes, levando consigo a criança que nunca chegou a respirar. Uma noite ela estava ali, quente no corpo e fria nas mãos, tremendo de um jeito que assustou até o médico mais velho da cidade. Na outra manhã,
Não estava mais. Bento não falava de Inês, não falava de muita coisa. Cuidava do gado, pagava seus peões com justiça, comparecia à missa aos domingos sem nunca ficar para o café depois. A fazenda Pedra Firme, com suas 200 reses e o velho ipê amarelo que florescia sozinho no meio do pasto, era tudo que ele ainda abraçava no mundo. Era ao mesmo tempo seu orgulho e sua prisão. Um lugar que cheirava à vida que havia perdido e ao trabalho que o impedia de parar para sentir essa perda até o fundo. Os dias se sucediam com uma regularidade quase doentia. O galo cantava e Bento estava já no terreiro. O sol subia e ele estava no curral. O sol descia e ele estava cortando lenha, consertando cerca, revirando terra. O cheiro de café forte ficava esquecido no fogão a lenha até esfriar demais, porque ele se esquecia de tomar. As noites eram as piores. O rancho grande demais para um homem só. O silêncio pesado demais para quem um dia teve voz de mulher e choro de criança como promessa. Bento dormia pouco e acordava cedo. E ninguém em São Roque do Vento sabia exatamente o que passava por dentro daquele peito largo, quando o vento da madrugada sacudia as janelas de madeira e o apagão da lamparina deixava tudo escuro demais. E meu amigo, minha amiga, foi exatamente numa dessas noites pesadas de junho que o destino decidiu bater à porta de Benedito Correia das Neves. Não de um jeito suave, de um jeito que só o sertão entende, com urgência, com cheiro de caatinga cortada no escuro e com o som de um choro de mulher que tinha medo de ser ouvido. Mas antes de eu te contar sobre Bento naquela noite, preciso te falar sobre Isaura. Porque essa história não é só sobre um homem fechado que aprendeu a abrir. É também sobre uma mulher que decidiu que ia ser dona da própria vida, mesmo que para isso precisasse rasgar o vestido de noiva e sangrar os pés na caatinga escura. Isaura Leonor de Alcântara tinha 19 anos e uma inteligência que o coronel Alcântara, seu pai, nunca soube o que fazer. A mãe dela, a professora Leonor, havia morrido quando Isaura tinha 12 anos. E desde então, a menina havia crescido sozinha num casarão cheio de regras e de silêncios do pai, aprendendo a ler e a pensar por conta própria, guardando dentro de si uma dignidade que nenhum arranjo e nenhuma pressão familiar conseguiria apagar. Ela era bonita do jeito que o sertão cria as coisas bonitas, com uma beleza que não precisava de espelho para existir, que aparecia mais quando ela ficava séria do que quando sorria. Uma beleza de mulher que havia passado por coisa difícil e ainda estava de pé. Naquela noite de junho de 1907, porém, Isaura não estava de pé, estava encolhida, estava com os pés em carne viva, o vestido de algodão branco da festa de noivado rasgado na bainha, os cabelos negros soltos e presos de folhas secas da caatinga, o coração batendo tão forte que ela podia senti-lo na garganta. Havia corrido pela caatinga no escuro por horas, guiada apenas pela lua e pelo desespero, fugindo de uma festa que seria sua condenação. O coronel Alcântara havia prometido a filha a Ramiro Galvão Souza, fazendeiro de 52 anos, dono de terras vizinhas e de uma reputação que as mulheres da cidade sussurravam com medo de dizer em voz alta. As histórias sobre Ramiro eram o tipo de coisa que as comadres contavam em voz baixa na saída da missa, piscando os olhos com significado para as meninas que ainda não entendiam. Isaura tinha 19 anos, mas entendia muito bem, e tinha decidido que aquela vida não seria a sua. Então, no meio da festa de noivado, enquanto os homens bebiam e as mulheres fingiam não ver, Isaura Leonor de Alcântara pegou apenas o que cabia nas mãos e sumiu pela porta dos fundos, na direção da escuridão da caatinga. Ela não tinha plano. Tinha só a coragem desesperada de quem sabe que o caminho de volta é pior do que qualquer coisa que o escuro possa guardar. Foi nessa condição
exausta, assustada, com os pés em sangue, que ela se arrastou até a propriedade de Bento Neves, atraída pela luz fraca de uma lamparina que ainda ardia no celeiro velho da Pedra Firme. Ela empurrou a porta e caiu para dentro, procurando qualquer coisa que parecesse abrigo. Naquela noite de junho, Bento voltava tarde do curral, depois de passar horas assistindo o parto difícil de uma bezerra que teimava em não vir ao mundo direito. Ele estava cansado, com o cheiro de bicho e de esforço impregnado na roupa, e tinha na cabeça apenas o peso de mais um dia que havia passado e de mais uma noite que chegava igual a todas as outras. Enxugou o suor da testa com o braço, respirou fundo o ar de junho que cheirava a terra seca e capim queimado, e foi em direção ao celeiro para verificar se a lamparina havia sido apagada. Quando ergueu a lamparina e empurrou a porta rangente, o que ele encontrou o fez parar no lugar como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isaura estava encolhida atrás de um fardo de palha, os joelhos contra o peito, os olhos cor de mel escuro encarando-o com uma mistura de terror e de determinação que nenhum animal ferido jamais havia transmitido. Ela estava vestida com a roupa de noiva, o tecido de algodão branco rasgado na bainha, os cabelos presos de folhas e de galhinhos secos da caatinga. E os pés dela estavam em carne viva, sujos de sangue seco e de terra vermelha, a prova silenciosa de quantos quilômetros ela havia atravessado no escuro para chegar até ali. Bento ficou parado, a lamparina na mão, a luz tremendo entre os dois. Ela o encarou sem desviar o olhar. Havia algo naqueles olhos de mel escuro que o fez sentir uma estranheza no peito, algo que não reconhecia bem, como quando a chuva chega depois de meses de seca e a gente fica olhando para o céu sem saber direito o que está sentindo. "Me mata ou me deixa ficar, seu Bento", ela disse, com a voz firme, apesar do tremor nas mãos. "Mas de volta para lá eu não vou." Bento ficou olhando para ela por um tempo que pareceu longo demais. E então, sem dizer mais nada, fechou a porta do celeiro, foi até a bomba d'água no terreiro, encheu um balde e voltou. Aquele gesto simples, aquela decisão silenciosa de buscar água em vez de fazer perguntas, foi a primeira escolha que Benedito Correia das Neves fez naquela noite. Não seria a última. "Daqui a pouco eu volto com lenço e água quente para esses pés", disse ele baixinho, sem olhar diretamente para ela, como quem evita assustar um bicho ferido. "Fica onde está. Você está segura." Isaura não respondeu com palavras, mas seus ombros desceram um pouquinho, e aquele descida de ombros, meu amigo, minha amiga, foi o sinal mais honesto de alívio que Bento já havia testemunhado na vida. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer. A fazenda Pedra Firme não estava acostumada a ter visita. O rancho de madeira, simples mas bem cuidado, cheirava a homem só, a cera no assoalho esfregado sem propósito e a café esquecido no fogão. Havia uma mesa de madeira rústica com 2 bancos que nunca eram usados os dois ao mesmo tempo, uma lamparina pendurada no centro da sala que balançava com qualquer brisa, e no canto da cozinha, o fogão a lenha que Bento acendia todo dia de manhã, mais por hábito do que por fome. Era a casa de alguém que mantinha a ordem não porque a vida estava boa, mas porque a desordem seria o reconhecimento de que a vida havia desmoronado de vez. Naquela primeira noite, Bento arrumou para Isaura o quarto dos fundos, o quarto que havia pertencido à sua falecida mãe. Era um cômodo pequeno, com paredes de taipa caiadas de branco, uma janela estreita que dava para o quintal, onde crescia um pé de manjericão, e uma cama simples coberta com uma colcha de retalhos coloridos. Havia anos que aquele quarto ficava fechado. O cheiro de fechado sumiu quando Bento abriu a janela e a brisa da noite entrou, trazendo o perfume da caatinga úmida de orvalho. Isaura ficou parada na porta do quarto olhando para dentro,
Como quem não tem certeza se pode entrar em algo que parece bom demais para ser real. Pode ficar aqui enquanto você decidir o que quer fazer, disse Bento, sem cerimônia, secando as mãos no pano da cozinha. Eu não vou fazer perguntas que você não quer responder. Só preciso saber se alguém vai aparecer atrás de você de madrugada. Ela o encarou com uma atenção séria. Vão aparecer, mas não esta noite. Esta noite vai demorar para perceberem que saí. Bento assentiu devagar. Então descanse esta noite. Amanhã a gente conversa. Ela foi dormir com os pés enfaixados no lenço mais limpo que ele encontrou. E Bento ficou na varanda até muito tarde, o cachimbo apagado na mão, os olhos no escuro da caatinga, pensando numa coisa que ele não havia pensado em muito tempo, no que estava por vir. Os dias que se seguiram trouxeram uma estranheza que não era desconfortável. Isaura era uma mulher de presença discreta, mas marcante. Quando ela entrava num cômodo, o ar do cômodo mudava de jeito. Não fazia barulho, mas deixava a mesa arrumada depois que usava, o fogão limpo depois que cozinhava, o chão varrido antes mesmo que Bento percebesse que estava sujo. Ela havia crescido num casarão grande e havia aprendido desde cedo que existir com discrição era uma forma de sobreviver, mas havia também, naqueles pequenos gestos de cuidado com a casa de Bento, uma dignidade que ele reconhecia. Era o cuidado de quem respeita o espaço do outro. Bento havia estabelecido com ela um acordo simples na segunda manhã. Enquanto os dois tomavam café à mesa pela primeira vez, ele de um lado e ela do outro, a lamparina ainda acesa, porque o dia ainda não havia clarificado bem. Ela ajudaria na cozinha e no cuidado da horta enquanto decidisse o que fazer, e ele não faria perguntas que ela não quisesse responder. Era um acordo limpo, sem enfeite, e Isaura o aceitou com um aceno de cabeça que valia mais do que um discurso. O peão de Bento, um homem velho e leal chamado Zeferino, olhou para Isaura na primeira manhã com a sobrancelha levantada, mas não disse nada. Zeferino era do tipo que falava pouco e observava tudo. E o que ele observou naqueles primeiros dias foi que a moça não era fraca nem folgada. Ele a viu limpar galinhas sem reclamar, carregar água da bomba sem pedir ajuda, arrancar mato da horta embaixo do sol de 10 da manhã, sem dar sinal de que estava se incomodando. Naquela tarde, quando Bento veio buscar água e passou perto do homem velho, Zeferino apenas disse: "Ela presta, patrão." E foi o suficiente. Aos poucos, entre o cheiro de café forte fervendo no fogão a lenha e o canto dos pássaros da aurora que chegava junto com a primeira fraqueza da noite, os dois foram se descobrindo. Não de uma vez. Aos pedaços, como a caatinga se descobre depois da chuva. Devagar, por partes, com uma cor nova aparecendo aqui e outra ali, até que, de repente, você olha e não reconhece mais o chão de antes. Foi numa tarde de muito calor, com o sol a pino e as cigarras em coro ensurdecedor, que aconteceu a primeira conversa de verdade entre eles. Isaura estava na horta de joelhos na terra, arrancando ervas daninhas que ameaçavam sufocar o coentro, quando ouviu passos e ergueu o olhar. Bento estava parado a alguns metros, chapéu na mão, olhando para ela com uma expressão que ela não sabia decifrar bem. "Você vai queimar a nuca assim", ele disse por fim. "Tem um lenço velho dentro, na gaveta da cozinha. Pode usar." Ela piscou. "Obrigada, seu Bento." Ele ficou mais um instante, como se houvesse mais alguma coisa para dizer, e então foi embora. Mas Isaura viu, antes que ele virasse as costas, que o canto dos seus lábios havia se movido num sinal que, em qualquer outro rosto, seria o começo de um sorriso. Naquele rosto fechado, era o equivalente a uma declaração. 2 dias depois, foi ela quem chegou primeiro.
Ele havia cortado a palma da mão consertando o arame farpado da cerca e chegou em casa embrulhando o ferimento num pano já sujo de sangue. Isaura o viu entrar na cozinha e, sem pedir licença, foi buscar água, o pano limpo que guardava para o fim de semana e a tinta de iodo que havia encontrado na prateleira. "Deixa eu ver isso", disse com voz suave, mas sem esperar que ele concordasse. Ele estendeu a mão com uma hesitação de quem não está acostumado a ser cuidado. E quando os dedos dela tocaram a palma dele, limpando o corte com uma delicadeza que não caberia num corpo que havia trabalhado tanto, Bento ficou muito quieto. Um quieto diferente do quieto de sempre. Era o quieto de quem está prestando atenção em algo que não esperava sentir. "Vai ficar bem", ela disse, sem levantar o olhar. "Não é fundo." "Não é", ele concordou. Depois, "Você aprendeu isso com quem?" Ela ergueu os olhos para ele pela primeira vez durante o curativo. "Com minha mãe. Ela era professora, mas entendia de remédio de planta. Me ensinou o que sabia antes de partir." Bento ficou olhando para o rosto dela. Havia uma dor quieta naqueles olhos de mel, do tipo de dor que a gente carrega sem perceber mais que carrega, que virou parte do jeito de olhar. Ele reconhecia aquela dor, era parente da que ele mesmo carregava. "Quanto tempo faz que você perdeu ela?" perguntou, e a pergunta saiu mais mansa do que ele planejou. 7 anos. Ela prendeu o pano com um nó preciso e soltou as mãos dele. "Eu tinha 12. Silêncio. O vento batia nas janelas. O gado mugiu lá no curral. "Eu perdi minha esposa 3 anos atrás", disse Bento, e as palavras saíram como saem as coisas que a gente guardou tempo demais. Um pouco roucas, um pouco aliviadas de ter saído. Isaura olhou para ele com uma atenção séria. Não disse, "Sinto muito", nem fez o ar de pena que ele tanto detestava nos rostos das comadres de São Roque. Ela apenas o olhou com uma compreensão que parecia dizer, "Eu sei." Não da mesma dor, mas da mesma ausência. "É pesado", ela disse por fim. "É", ele confirmou. E ficaram assim por um momento, 2 solitários numa cozinha simples com cheiro de iodo e café frio, descobrindo que às vezes a conversa mais importante não precisa de muitas palavras. Agora escuta, porque a história vai ficando mais densa a partir daqui. Na tarde seguinte, numa cena que Isaura nunca esqueceria, Bento chegou do campo mais cedo do que de costume, com um embrulho de pano na mão. Ele colocou na mesa sem cerimônia e foi embora para o curral sem dizer mais nada. Quando ela abriu o embrulho, encontrou um par de alpercatas novas, do tamanho certo, e um pedaço de papel dobrado por cima onde estava escrito, com letra de homem que aprendeu a escrever sozinho, "Para os pés curarem direito." Isaura ficou olhando para aquilo por mais tempo do que precisava. Depois dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso. Mas enquanto dentro da fazenda Pedra Firme 2 solitários aprendiam, aos poucos, a existir no mesmo espaço sem se machucar, lá fora, na vila de São Roque do Vento, as línguas trabalhavam duro. Na venda do Sr. Filomeno, um comerciante gordo e curioso, que sabia de tudo antes de todos, a notícia havia se espalhado como faísca em palha seca. Disseram que o Bento Neves está abrigando a noiva fugida do coronel Alcântara. Comentou uma mulher de lenço na cabeça, abaixando a voz como quem conta segredo, mas fazendo questão de que todos ouçam. Uma moça que fugiu do noivado com Ramiro Galvão. Imagina. Outra mulher sacudiu a cabeça com uma expressão de quem sabe muito mais do que conta. O Bento sempre foi esquisito. Viúvo fecha assim, né? Virou devasso. A dona Perpétua, a beata do armazém, cruzou os braços sobre o peito enorme e declarou com a autoridade de quem não tem medo de errar em público. Isso é abrigar desonra. Pura desonra. A cidade julgava porque não sabia. E não sabia porque ninguém havia perguntado. Mas tinha alguém que sabia muito bem o que queria,
E esse alguém não era o tipo de homem que deixava as coisas passarem sem reação. Ramiro Galvão Souza, 52 anos, fazendeiro de terras vizinhas e de uma arrogância que havia crescido junto com suas posses, recebeu a notícia da fuga de Isaura com uma raiva fria que era muito mais perigosa do que a raiva quente. Ele não gritou, não quebrou nada. Ficou sentado na sua cadeira de couro, com um copo de conhaque na mão, e disse ao capataz, em voz baixa e muito calma: "Quero saber onde ela está. E quando souber, vá lá e deixe recado. Um recado educado." O recado chegou à fazenda Pedra Firme, numa manhã de terça-feira, trazido por um dos capangas de Ramiro, que chegou a cavalo sem ser chamado. O homem desmontou devagar, chapéu na mão, sorriso que não chegava aos olhos. Seu Ramiro manda lembranças ao seu Bento e diz que a noiva dele se extraviou até aqui. Seria do interesse de todos que o seu Bento colaborasse com a devolução. Bento ficou parado no meio do terreiro, de braços cruzados, olhando para o homem com aquele olhar de quem não está impressionado, mas também não está brincando. "Volta aí e fala para o seu patrão que mulher não é propriedade de ninguém. E que a próxima vez que mandar recado, mande ele mesmo." O capanga foi embora sem mais conversa, mas nenhum dos dois havia iludido o outro sobre o que aquilo significava. Naquela noite, Bento ficou na varanda até mais tarde do que de costume, e Isaura ficou na janela do quarto dos fundos, olhando para o perfil dele contra o céu estrelado. E os dois, sem se falar, sabiam que a paz frágil que havia nascido naquela fazenda ia ser testada muito em breve. Os dias que se seguiram trouxeram uma tensão que se instalou na fazenda Pedra Firme, como névoa no amanhecer. Você sabia que estava ali, que molhava tudo, mas não conseguia pegar com as mãos. Dentro da fazenda, porém, a vida continuava seu ritmo próprio, e havia nessa continuidade algo de teimoso e de bonito. Numa manhã em que o galo cantou mais cedo do que de costume e o cheiro de chuva que não vinha teimava no ar, Bento e Isaura foram juntos verificar a horta. Era uma tarefa simples, de poucos minutos, mas foi nela que aconteceu uma das coisas mais importantes daquela história. Eles trabalharam lado a lado no silêncio confortável de quem não precisa preencher o ar com palavra. E em determinado momento, quando Bento se abaixou para arrancar uma raiz teimosa e perdeu o equilíbrio na terra solta, a mão de Isaura foi instintivamente ao braço dele para amparar. Durou menos de 1 segundo. Ele se recompôs, ela soltou o braço, nenhum dos dois disse nada. Mas os dois sentiram. Aquele toque breve, involuntário, que não tinha intenção nem promessa, que foi pura reação de um corpo cuidando de outro, pousou no peito de Bento como o primeiro raio de sol depois de uma semana nublada. Ela descobriu naqueles dias que Bento ria. Não do jeito que a maioria das pessoas ri, com barulho e com abandono. Ele ria baixinho, quase mais com os olhos do que com a boca, quando Zeferino contava alguma coisa absurda sobre o gado, ou quando a galinha da horta escapava de novo pelo buraco que todo dia eles tapavam e todo dia ela abria de novo. Era um riso discreto, do tipo que você precisava estar prestando atenção para não perder. E Isaura estava prestando atenção. Ela percebeu que ele nunca comia, sem ter certeza de que havia sobrado para ela. Percebeu que quando ela tossia à noite, na manhã seguinte, havia um copo de chá de mel e alho na mesa da cozinha, sem que ninguém mencionasse. Percebeu que quando ela ficava quieta por muito tempo, olhando para o horizonte com aquela expressão que ele ainda não sabia interpretar, ele não perguntava o que tinha. Ele aparecia com alguma tarefa pequena que precisava de 2 pares de mãos. E de algum jeito, sem que ela percebesse exatamente como, o horizonte deixava de ser tão pesado de olhar.
Mas o mundo lá fora não estava quieto. Na cidade, Ramiro Galvão havia passado a semana movimentando as suas alianças com a paciência metodosa de quem joga partida longa. Ele foi ao coronel Alcântara, que ainda ardia de vergonha pela fuga da filha, e os dois sentaram juntos num acordo que tinha a dignidade de uma transação de mercado e a crueldade de uma sentença. Ramiro queria a noiva de volta, e o coronel queria a desonra apagada. E o instrumento para os dois seria uma acusação formal. Uma mentira costurada com a precisão de quem tem dinheiro e influências suficientes para fazê-la parecer verdade. A acusação chegou pela boca do delegado Sueiro numa manhã de quinta-feira, quando Bento estava no campo e Isaura varria a varanda. Um homem de autoridade e 2 capangas de Ramiro disfarçados de escolta. O delegado Sueiro era um homem magro, de bigode aparado e jeito de quem sempre está prestando favor, mesmo quando está sendo injusto. Tenho uma queixa formal contra a moça que está abrigada aqui, disse ele, com o tom de quem recita papel decorado. Acusação de furto de joias da casa do coronel Alcântara na noite da fuga. Isaura, de pé na varanda, ficou branca como cal. Não de culpa, de raiva. É mentira, ela disse, com a voz firme, apesar das mãos que apertavam a vassoura com força suficiente para quebrar o cabo. Não saí com nada que não fosse meu. Pode revistar o quarto, pode revistar minha mala. Não tem uma alça de sapato que não seja minha. O delegado sorriu com o canto da boca. Isso se resolve no cartório, moça. Preciso que a senhora me acompanhe para esclarecimentos. Foi quando Bento chegou. Ele estava suado do campo, com terra nas mãos e uma expressão no rosto que mudou quando percebeu o que estava acontecendo. Parou no meio do terreiro e avaliou a cena com um olhar rápido. O delegado, os 2 homens, a cara de Isaura, a vassoura apertada nas mãos dela. Sentiu o chão ceder sob seus pés de um jeito que não sentia desde a noite em que soubera que Inês não havia passado. Podia entregá-la, podia salvar a fazenda, a reputação, a paz dura e solitária de sempre. Aquele segundo durou mais do que deveria. E então, Benedito Correia das Neves, o viúvo da Pedra Firme, o homem mais fechado de toda a vila de São Roque do Vento, disse com uma voz tão calma e tão firme que o delegado deu um passo involuntário para trás. Ela não vai a lugar nenhum com o senhor delegado. Sueiro piscou. Seu Bento, eu tenho uma queixa formal. Eu ouvi o que o senhor disse, e eu ouvi do que se trata. Acusação falsa não é queixa formal, é crime. E o senhor sabe muito bem quem mandou fazer isso e por quê. Bento caminhou até a varanda, ficando entre o delegado e Isaura. Vou buscar o advogado da cidade vizinha ainda hoje. Enquanto isso, ela fica. Soeiro coçou o bigode, visivelmente desconfortável. Com Bento do seu lado, os 2 capangas de Ramiro pareciam muito menos intimidadores do que haviam parecido 1 minuto antes. Eu volto, seu Bento, e da próxima vez com papel assinado. Da próxima vez com papel assinado, o advogado estará aqui também, respondeu Bento sem mover um músculo. O delegado foi. A poeira que se levantou atrás dos cavalos tinha um gosto amargo de advertência. Naquela tarde, depois que os homens foram embora e o terreiro ficou vazio de novo, Isaura ficou na varanda, com os braços cruzados sobre o peito, olhando para o horizonte. Bento se sentou no banco ao lado dela. O vento carregava cheiro de terra e de capim seco. Por que você fez isso? Ela perguntou, sem virar o rosto para ele. Ele levou um tempo para responder. Quando respondeu, foi com a mesma honestidade simples com que fazia tudo. Porque a acusação é mentira e porque você não fez nada que mereça ser tratada como criminosa. Ela virou o rosto para ele por fim. Os olhos de Mel tinham uma brilhância que não era só de emoção, mas de uma decisão que estava sendo tomada ali. Se eles virem atrás de mim de noite, seu Bento, eu não vou querer que o senhor se machuque por minha causa.
Machuque é uma palavra grande, ele respondeu. Eu sou homem de palavra e dei a minha. O silêncio que veio depois era do tipo que tem peso bom, do tipo que se guarda. Mas o destino não havia terminado de apertar o cerco. Porque enquanto Bento mandava recado ao advogado e Isaura tentava dormir no quarto dos fundos, sem que o peito apertasse demais, um peão de Ramiro, que conhecia os atalhos da propriedade, conseguiu entrar pelos fundos da fazenda durante a madrugada, quando Zeferino dormia no galpão e Bento havia saído brevemente para verificar um barulho suspeito no curral. 2 homens, rápidos e silenciosos, como quem foi treinado para isso, chegaram ao quarto dos fundos e forçaram Isaura a sair a cavalo na escuridão, antes que ela pudesse gritar o suficiente para despertar alguém. Quando Bento voltou e percebeu o que havia acontecido, o quarto dos fundos estava vazio, a janela estreita aberta para o quintal escuro e no chão o par de alpercatas novas que ele havia dado a ela, deixado para trás porque atiraram rápido demais para ela ter tempo de calçar. Bento ficou olhando para aquelas alpercatas por um instante. Depois foi buscar o cavalo. A caatinga de madrugada não tem misericórdia. O frio cortante de junho entrava pela abertura da camisa, enquanto Bento cavalgava no escuro com a raiva fria que só os homens de palavra carregam quando lhes roubam o que decidiram proteger. O cavalo sentia a urgência do dono e ia sem que precisasse de muito incentivo, os cascos levantando poeira na estrada de terra batida que levava em direção à cidade. Bento não tinha plano, tinha determinação e tinha aquela coisa difícil de nomear que havia nascido lentamente nos últimos dias. Aquele sentimento quente no peito que ele havia tentado não reconhecer e que agora, diante da possibilidade de perder aquela mulher para um destino que ela não havia escolhido, reconhecia com uma clareza que doía quase fisicamente. Ele havia ido à casa do advogado Cosme Brandão antes de cavalgar para a cidade. Um homem miúdo e de óculos, que dormia pouco e entendia muito de lei, e que havia atendido Bento à meia-noite na porta da casa com a expressão de quem esperava por alguma coisa desse tipo. Eu tenho os papéis de que precisa, seu Bento, disse Cosme Brandão sem rodeio, entrando direto no assunto com a eficiência de homem que conhece o valor do tempo. Mas precisa me ouvir antes de ir em frente. Bento ouviu. E o que ouviu, ali na mesa da cozinha do advogado às 2 da manhã, à luz de lamparina cheirando a querosene velho, mudou tudo. Cosme Brandão havia sido advogado da professora Leonor há muitos anos antes de ela morrer. E entre os papéis que a professora havia lhe confiado, havia um testamento e havia uma carta. O testamento deixava para Isaura um pequeno lote de terras herdado de um tio. Terras que o coronel Alcântara jamais registrara em nome dela, mantendo-as escondidas há 7 anos para garantir a dependência econômica da filha. Terras que valiam o suficiente para uma mulher jovem começar a própria vida sem precisar de marido arranjado por conveniência do pai. Mas havia mais. A carta estava assinada por 2 testemunhas que ainda viviam na região e que haviam presenciado a conversa entre o coronel Alcântara e Ramiro Galvão Souza, numa noite de 2 anos atrás. Uma conversa que não havia sido de amor nem de pedido de mão em casamento. Havia sido de acerto de contas. O coronel tinha uma dívida de jogo com Ramiro, uma dívida grande o suficiente para que um homem orgulhoso como ele não dormisse tranquilo. E a solução que os dois haviam encontrado naquela conversa era Isaura. Ela era, literalmente, moeda de pagamento. A promessa de entregá-la como noiva seria a quitação da dívida. Bento ouviu tudo isso sentado à mesa, as mãos grandes abertas sobre a madeira, e ficou quieto por um tempo que pareceu muito longo. O cheiro de querosene, o barulho do grilo lá fora, a chama da lamparina tremendo com a respiração dos 2 homens no silêncio da madrugada. Ela sabe disso? Perguntou por fim. Provavelmente suspeitava. A carta é da mãe dela, seu Bento.
A professora Leonor suspeitava das intenções do marido e foi previdente o suficiente para guardar o que podia. Bento se levantou. Pegou os documentos que o advogado lhe estendeu. Vamos! O céu começava a clarear numa franja violeta e laranja no horizonte quando Bento chegou à casa do coronel Alcântara com Cosme Brandão a seu lado. Não havia apenas eles dois. Havia também metade dos homens livres da vila que haviam respeitado Inês e que respeitavam a palavra do viúvo da Pedra Firme. Zeferino à frente, que havia cavalgado no escuro ao saber o que havia acontecido. O ferreiro Anacleto, homem grande e de poucas palavras, mas de convicções inamovíveis. O padre Hilário, que nunca se metia em briga de família, mas que havia chegado a cavalo de manhãzinha, com expressão de quem decidiu que desta vez se metia. E mais uns 8, 10 homens de bem que a vila de São Roque do Vento tinha. Os que entendiam que tem coisa que não se deixa passar. Ramiro Galvão havia dormido ali, na casa do coronel, aguardando o amanhecer para formalizar o casamento à força que havia planejado. Quando desceu as escadas e viu o pátio cheio de gente e Bento Neves parado no meio, com os papéis na mão e uma expressão no rosto que ele nunca havia visto em nenhum homem, sentiu, pela primeira vez na vida, que havia calculado errado. Isaura estava dentro da casa, vigiada por uma empregada que havia passado a noite com mais medo dela do que ela do confinamento. Quando ouviu as vozes no terreiro e reconheceu a voz de Bento entre elas, ficou muito quieta por um segundo. Então levantou, arrumou os cabelos com as mãos como podia, endireitou o vestido rasgado e foi até a janela. No terreiro, a luz dourada do sol nascente cortava a poeira vermelha do chão batido e iluminava a cena como se o próprio dia estivesse prestando atenção. Bento ergueu os documentos com voz clara, firme, do tipo de voz que as pessoas escutam sem precisar de muito silêncio. Peço que todos os presentes ouçam. Tenho aqui o testamento original da professora Leonor de Alcântara, lavrado em cartório e guardado sob custódia do advogado Cosme Brandão, pelo qual Isaura Leonor de Alcântara é declarada herdeira legítima de um lote de terras registrado em nome do seu tio materno, Feliciano dos Santos. Terras que o coronel Alcântara sonegou da filha por 7 anos. Uma murmúrio percorreu os presentes como vento em folhagem. Bento continuou sem parar. Tenho também uma carta com testemunhos assinados que demonstra que o noivado de Isaura com o senhor Ramiro Galvão não foi acordado por vontade da moça nem por pedido honesto de família. Foi acerto de dívida de jogo. Esta mulher foi prometida como moeda de pagamento. O silêncio que se seguiu foi do tipo que dói. O tipo de silêncio em que as pessoas olham umas para as outras e reconhecem que estavam erradas sobre alguém e que o reconhecimento chegou tarde demais para não ter custo. Ramiro avançou com a mão na faca. Bento o segurou pelo braço com a força de quem trabalhou a vida inteira, sem soltar um único papel, sem um passo para trás. Deixa a faca onde está, disse, com uma calma que não era paz, era certeza. Tem testemunha demais aqui. Ramiro olhou em volta. Havia muita gente. Havia o padre. Havia o advogado. Havia homens que ele conhecia e que estavam olhando para ele com uma expressão que ele nunca havia visto naqueles rostos antes. Decepção. Ele soltou a faca. O coronel Alcântara tentou falar, mas as palavras não saíram bem. A voz saiu pequena, como saem as vozes das pessoas que de repente percebem que a autoridade que achavam ter era emprestada, não sua. E foi então que Isaura saiu da casa. Ela desceu as escadas com os pés descalços e o vestido rasgado e a cabeça erguida, como se estivesse usando a roupa mais bonita que já havia vestido. Caminhou pelo terreiro com uma calma que deixou muita gente sem fala. Foi até Bento e ficou ao seu lado, olhando para o pai, para Ramiro, para os documentos que Bento segurava, e então olhou para a cidade que a havia julgado sem conhecê-la.
Minha mãe deixou o que era meu registrado, ela disse, com uma voz que não tremeu. E um homem que ela nunca conheceu foi honesto o suficiente para guardar esse registro até que eu precisasse dele. Ela virou o olhar para o pai. Eu não estava errada em fugir, senhor pai. Estava exercendo o único direito que ainda me restava. O coronel Alcântara envelheceu 20 anos em 3 segundos. Naquele momento, quando a verdade finalmente brilhou mais forte do que qualquer mentira, não havia mais como negar. Isaura não era o que a cidade a julgara ser, e Bento não era apenas o homem que a abrigou. Era o homem que escolheu protegê-la, que ficou entre ela e a injustiça antes mesmo de saber de qualquer herança, de qualquer testamento, de qualquer terra. Havia escolhido por convicção pura, e todos ali, naquele terreiro com a luz do amanhecer sobre a poeira vermelha, sabiam. O delegado Soeiro, cercado de testemunhas demais para agir com impunidade, recuou. Naquela manhã ainda, o advogado Cosme Brandão deu entrada nas providências legais necessárias. A acusação falsa de furto seria retirada, as terras de Isaura seriam regularizadas em seu nome no cartório da comarca e a carta com os testemunhos sobre a dívida de jogo seria encaminhada ao juiz responsável pela região. Ramiro Galvão Souza foi conduzido pela autoridade competente ainda naquela semana para responder pelo que havia feito. A perda da face pública que tanto zelava foi, para ele, uma punição mais pesada do que qualquer multa. Os homens que o haviam acompanhado naquele arrasto noturno também foram chamados a responder pelo que fizeram. O coronel Alcântara foi levado à comarca para prestar esclarecimentos sobre a sonegação do testamento e sobre a falsidade da acusação de furto contra a filha. E as consequências legais que se seguiram cobriram de vergonha o nome que ele tanto havia se preocupado em defender. A vila de São Roque do Vento ficou quieta por alguns dias. Era o silêncio de quem está digerindo. E então, aos poucos, as conversas começaram a mudar de tom. Na venda do senhor Filomeno, a mulher do lenço na cabeça foi a primeira a admitir que havia julgado cedo demais. O ferreiro Anacleto disse a quem quis ouvir que havia mais dignidade naquela moça de vestido rasgado do que em muito homem de roupa domingueira. E a dona Perpétua, a beata do armazém, ficou quieta por mais tempo do que de costume, antes de admitir, num tom que deixava claro que custou. Ela tinha razão em fugir. Eu não teria a coragem que ela teve, mas ela tinha razão. Isaura, dona agora de suas terras, no papel além de na alma, ficou. Não ficou por necessidade, ficou por escolha. Essa diferença era tudo, e Bento sabia disso. Sabia que havia uma diferença enorme entre alguém que fica porque não tem para onde ir e alguém que fica porque decidiu ficar. E foi por isso que, na tarde em que Isaura voltou para a fazenda Pedra Firme, depois de assinar os documentos das terras no cartório, e o sol batia dourado na varanda de madeira e o ipê amarelo do meio do pasto balançava suave com um vento que cheirava a promessa de chuva, Bento não disse logo o que estava sentindo. Esperou. Esperou até que ela subisse os degraus da varanda e colocasse a pasta de documentos na cadeira e virasse o rosto para ele com um olhar que já não tinha medo, que tinha apenas o peso tranquilo de alguém que sabe onde quer estar. As terras são suas, ele disse. Você tem um lugar, um recomeço só seu. Ela assentiu devagar. Tenho, fez uma pausa, o vento no ipê, o mugido distante do gado. Mas eu não quero recomeçar sozinha. Já a frase pousou entre os dois com a leveza e o peso das coisas que importam de verdade. Bento ficou quieto por um momento. Depois disse, com a voz rouca e mansa, de quem está falando pela primeira vez algo que estava guardando há tempo. Isaura, eu não te pedi para ficar porque achei que não tinha direito. Você chegou aqui sem escolha. Eu queria que quando você ficasse, fosse porque escolheu.
Ela o olhou com aqueles olhos de mel escuro que ele havia aprendido a ler nos últimos dias. Então pode me perguntar agora, ela disse, porque agora eu tenho escolha. Bento respirou fundo. Era um homem de poucas palavras, e ele sabia que as palavras certas, quando chegavam, valiam mais do que um discurso inteiro. Você quer ficar? Perguntou simples assim. Aqui, nessa fazenda, com esse chão duro e esse silêncio que às vezes pesa, com esse homem que aprendeu tarde demais, que tem coisas que o trabalho não resolve. Você quer ficar comigo? Isaura não respondeu de imediato. Ficou olhando para ele por um tempo que ele aguentou sem desviar o olhar, porque havia aprendido que ela precisava de espaço para pensar, que o silêncio dela não era recusa, era consideração. Era o sinal de que ela estava levando a sério. Então, ela avançou um passo, ficando muito perto, e disse, com uma firmeza que não precisava de volume: eu cheguei aqui fugindo de uma escolha que não era minha. Você me deu tempo, me deu respeito, ficou entre mim e a injustiça antes mesmo de saber que eu tinha qualquer coisa a oferecer além do trabalho. Isso é raro, seu Bento. Ela fez uma pausa. E sim, quero ficar, não como hóspede, como quem está em casa. Bento colocou a mão grande e calejada com delicadeza sobre o rosto dela, como quem segura coisa preciosa. E ela, que havia crescido sem muito carinho, que havia aprendido a carregar a própria dor no silêncio, fechou os olhos por um instante e deixou aquela mão pousar. Eu nunca soube ao certo como nomear o que sinto desde que você chegou, ele disse baixinho. Mas sei que quando você saiu naquela madrugada e eu encontrei as alpercatas no chão, soube o que era. Era a mesma coisa que senti quando perdi Inês, mas ao contrário, não era perda ainda, era medo de perder. Ela abriu os olhos e havia neles uma clareza que era de alguém que sabe exatamente o que quer e não tem mais medo de querer. Você não vai perder, ela disse. O beijo que veio depois foi do tipo que a gente não esquece. Não era o beijo arrebatado dos que nunca sofreram. Era o beijo demorado e certo de dois que sofreram muito e ainda assim decidiram entregar. Que sabem o peso do que estão selando e escolhem selar assim mesmo. Do lado de fora, o vento sacudiu as flores amarelas do ipê e elas caíram devagar no pasto como chuva de ouro. Casaram-se 4 semanas depois, numa cerimônia simples, debaixo daquele mesmo ipê amarelo que havia testemunhado tanta coisa. O padre Hilário abençoou a união com palavras breves e sentidas. Havia no terreiro os peões da fazenda, o Zeferino de chapéu novo, o ferreiro Anacleto com a família, algumas vizinhas que haviam mudado de opinião sobre Isaura com a honestidade de quem reconhece erro, e o senhor Filomeno da Venda, que chegou com um pacote de arroz e um sorriso que valia por um discurso. Isaura usava um vestido simples de algodão cor de marfim que uma costureira da cidade havia feito às pressas e com carinho, com o chale azul que havia pertencido à mãe de Bento, guardado há anos numa caixa de madeira no fundo do armário. Bento, de camisa branca e limpa, o chapéu na mão, olhou para ela quando ela se aproximou e teve a expressão de homem que finalmente entende que o mundo pode ser bom depois de tudo. Os votos foram poucos e exatos. Eu escolho você, disse ele, sabendo o que você passou, sabendo que você tem terras e que não precisa de mim para sobreviver. Escolho você porque é com você que eu quero acordar todo dia que me restar. Ela o olhou com um sorriso que foi o mais aberto que ele já havia visto no rosto dela. E eu te escolho porque você me ensinou que ficar de pé é possível, e porque com você ficar de pé é mais fácil. O ferreiro Anacleto havia forjado as alianças numa tarde longa e silenciosa, alianças simples de ferro e cobre que traziam gravado por dentro uma única palavra: escolha. A festa foi simples e alegre, com comida farta e um forrozinho tímido que o peão mais moço puxou no triângulo.
e riso que saiu natural das pessoas, do tipo de riso que acontece quando a alegria é genuína e não tem nada a provar para ninguém. Com o tempo, as terras herdadas por Isaura foram unidas à fazenda Pedra Firme numa propriedade maior, gerida pelos dois com o mesmo espírito de trabalho honesto e respeito mútuo que havia caracterizado os primeiros dias daquela história. A chuva, que tardara meses, finalmente chegou generosa numa tarde de setembro, e o pasto verdejou de um jeito que os peões mais velhos disseram que não viam há uma década. A horta cresceu, o rebanho aumentou, e dentro da casa, que havia sido grande demais para um homem só, o silêncio de solidão foi substituído pelo silêncio bom de quem está em paz consigo mesmo e com a pessoa ao lado. No primeiro inverno depois do casamento, quando as chuvas do Piauí chegaram com força e o vento batia nas janelas de madeira com uma insistência festiva, Bento acordou de madrugada com o barulho e ficou um momento olhando para o lado, onde Isaura dormia com a respiração tranquila de quem finalmente está em segurança. E sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o rancho tinha o tamanho certo. A vila de São Roque do Vento foi lembrando daquela história durante anos. A história da moça que fugiu da própria festa de noivado e foi parar no celeiro do viúvo mais fechado da região. A história do homem que ficou entre ela e a injustiça antes de saber que ela tinha qualquer coisa a oferecer. A história que provou que às vezes o destino bate à porta de madrugada, com os pés em sangue e um vestido de noiva rasgado, e que o que a gente faz nesse momento, a escolha que faz naquele instante em que poderia simplesmente fechar a porta, é o que define quem a gente é de verdade. E assim se encerra a história de Benedito e Isaura, o viúvo da Pedra Firme e a noiva que fugiu na madrugada. Uma história de aprisionamento que abriu caminho para a liberdade, de solidão que aprendeu a compartilhar, de coragem que encontrou proteção e de proteção que encontrou amor. Onde antes havia um homem que não sabia mais sentir e uma mulher que não tinha direito de escolher, floresceu não só amor, mas a compreensão de que nenhuma mulher vale pelo que cede e nenhum homem vale pelo que possui. Ambos valem pelo que escolhem, livremente, quando poderiam ter escolhido diferente. O ipê amarelo da fazenda Pedra Firme floresceu fora de época naquele inverno. E os velhos da vila disseram que era sinal de bênção. Eu acho que eram os dois, finalmente em paz. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história, porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.